E aí galera do oitavo ano, beleza? Vamos dar continuidade na aula de hoje ao nosso conteúdo, né? Os Estados Unidos, que a gente está vendo aí várias características desse país, certo? Hoje nós vamos trabalhar com a expansão territorial para o oeste desse país. Vamos ver aí as principais características, né? E como os Estados Unidos se tornaram aí esse grande território no mundo e principalmente aqui na América, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Bom, vamos iniciar falando sobre a política externa dos Estados Unidos, certo? Bom, os Estados Unidos, né, passou a endurecer ainda mais, né, adquirindo um caráter expansionista em 1845, tá bom? A partir de então, foi incentivada a conquista de terras ao oeste do país, visando chegar até o Oceano Pacífico, tá bom? Então, várias políticas, pessoal, né, é, é, encorajaram aí aos estadunidenses a conquistar terras ao oeste, tá bom? Vamos lembrar que nas aulas passadas, no colonialismo dos ingleses, né, que chegaram aqui lá no século XVI, né? Século XV, XVI. Vamos lembrar que eles chegaram nessa costa ao leste, né? E a partir disso fundaram as 13 colônias, né? Houve aí os conflitos, inclusive a própria Guerra da Secessão. E mais para frente ocorre, né, essa política de expansionismo dos Estados Unidos. E aí, pessoal, a ideia era pegar todo esse território até chegar no Oceano Pacífico. Ou seja, os caras queriam, né, e conseguiram ter aí é, a proeza de ser banhado por dois oceanos, né, o Atlântico e o Pacífico, tá certo? Isso ficou conhecido como Destino Manifesto. O que seria o Destino Manifesto, né? Bom, para justificar essa expansão de leste para o oeste, esses americanos, norte-americanos, estadunidenses, eles construíram uma ideia de que seria um povo eleito com a missão moral de se apropriar das terras do oeste e de outras regiões da América, né? Então é como se fosse um discurso de supremacia étnica e racial, tá bom? Isso fez com que muitas tribos indígenas, né, e muitos colonos espanhóis fossem, né, expulsos ou mortos aí de suas terras. Então, como a gente vê aqui nessa figura, né, vamos ver aí a representação dos Estados Unidos na época apenas com a parte leste indo em direção ao oeste, né? E obviamente a máquina a vapor aí vai demonstrar o grande furor que esse povo foi em direção a esses povos indígenas, né? E aí houve um genocídio contra esse povo, né? Uma grande matança do povo indígena nos Estados Unidos, né? Até que os estadunidenses adquiriram a sua meta, né? Que era chegar do outro lado e ter aí essa grande quantidade de terras. Bom, o que é que a expansão territorial dos Estados Unidos envolveu, né? Já que foi aí um evento muito rápido para o oeste, tá? Bom, alguns fatores vão marcar essa expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste. Primeiramente, a compra de terras da França e da Espanha. Vamos lembrar que na época da colonização não foram só os ingleses que vieram para cá ou para o continente americano, propriamente falando na parte norte, mas também franceses e espanhóis também vieram aí
nessa busca de novas terras, tá certo? Então, depois de muito tempo, os estadunidenses compraram várias terras que franceses e espanhóis colonizaram. Outro fator que marca a expansão territorial para o oeste foram os tratados com a Inglaterra, né? Porque vamos lembrar que os ingleses, né, foram os responsáveis por colonizar, iniciar o processo de colonização da América do Norte. E aí muitas pessoas lá na Inglaterra ainda detinham o poder ali no território norte-americano. Então, através disso, né, através de tratados, os Estados Unidos conseguiram, né, anexar as partes da Inglaterra, as que sobraram, ao seu território. Outra característica da expansão territorial ao oeste dos Estados Unidos foram as guerras com o México, né, que saiu bastante prejudicado e acabou perdendo uma vária e extensa área que vai do Texas à Califórnia. Então, pessoal, essa conquista do Oeste contou com a participação de muitos imigrantes europeus. O governo garantia aos imigrantes a posse definitiva de lotes de terras conquistadas, caso as cultivassem ou criassem gado durante aí 5 anos. Então, para ficar mais claro dessa expansão para o oeste, vamos imaginar o seguinte, né? Aqui haviam as 13 colônias iniciais que a gente viu nas aulas passadas, né? E a partir desse território, eles vieram nessa direção, em direção ao oeste, né? Então, algumas áreas aqui estão pintadas em diferentes tons para a gente ver quais foram os fatores dessa expansão territorial ao oeste. Vamos primeiro ver essa área aqui, né, que foi a área cedida pelos ingleses através dos tratados, né? Então, através dos tratados aí com os ingleses, estados como Alabama, Tennessee, Idaho, Indiana, Michigan, né, Wisconsin, Mississippi, foram anexados ao território dos Estados Unidos, ok? Outro exemplo também, né, aqui embaixo, a Flórida, né, a Flórida, o sul do Alabama e Louisiana, foi aí um território comprado pela Espanha, né? Na verdade, da Espanha. Então, os Estados Unidos comprou esse pedacinho de terra aqui da Espanha, onde hoje é a Flórida, tá certo? Onde aí tem o Cabo Canaveral, né? Bem famoso, ok? Bom, avançando a sua marcha para o oeste, nós temos toda essa região em laranja, que foi uma compra, né, dos Estados Unidos feito a França, né? Então esse território aqui tinha sido anexado pelos franceses. Porém, os Estados Unidos, visando chegar aqui, né, nessa ponta para o Oceano Pacífico, eles também fizeram negócio, fecharam um acordo com os franceses. Toda essa parte em verde foi aí anexada depois da guerra com o México, tá bom? Então isso aqui Califórnia, Nevada, Utah, Novo México e o próprio Texas foram adquiridos aí, né, através da guerra com o México, e aí essas terras foram tomadas pelos Estados Unidos. Por último, a gente tem, né, essa parte aqui de Oregon, né, e Washington, né, onde foi um acordo, outro acordo, né, com a Inglaterra, porém no ano de 1846. Até porque, né, eles já tinham conseguido todo esse território para eles, e aí fecharam o acordo, né, para esse pedaço de terra aqui, né, esse grande território, fizesse também parte
dos Estados Unidos, né? Então veja o processo de formação territorial dos Estados Unidos. Além dessa expansão territorial ao oeste, os Estados Unidos também visou a sua expansão fora do seu território. Um acontecimento bem marcante fora do território dos Estados Unidos foi a compra do Alasca. O Alasca, que conhecemos hoje, que é um dos estados dos Estados Unidos, ele foi comprado da Rússia em 1867, num valor aí de 7,2 milhões de dólares, certo? Algumas pessoas, né, alguns críticos falam que esse valor foi uma verdadeira pechincha, né, aí dos Estados Unidos, tendo comprado, né, por esse valor a Rússia, tá certo? Já outros zombavam do então ministro, né, o secretário, desculpa, de Estado, William Seward, que foi o cara responsável por fazer essa negociação. As pessoas zombavam aí, né, pensando, você vai comprar um pedaço de gelo pra quê, né? Mas enfim, isso veio surtir efeito muito tempo à frente, pois no Alasca é um grande depósito de recursos naturais, a exemplo do óleo e petróleo. E também, né, algumas áreas se destacam pela extração da madeira, né? Para você ter uma ideia, a Rússia se arrependeu tanto que hoje, né, o Canadá ele produz aí economicamente 400 vezes esse valor da compra de 7,2 milhões, né? Então veja que não foi um bom negócio para a Rússia e foi um bom negócio para os Estados Unidos, né? Isso marca aí a expansão imperialista dos Estados Unidos em outras regiões do planeta, né? Então aqui a gente tem, né, alguns ícones, né, mostrando aí as riquezas do Alasca, não só o petróleo, mas também a diversidade animal e a diversidade vegetal, né, para a extração de madeira, como também a extração do ouro, né? Então, para você ficar mais atento e por dentro do que eu estou falando, né? Este é o território do Alasca, que fica aqui em cima, né? Para você ter uma ideia, o Alasca ele não faz fronteira com os Estados Unidos, faz fronteira com o Canadá. Então, para chegar lá no Alasca, você tem que sair dos Estados Unidos, passar pelo Canadá para chegar lá, tá certo? Então, veja que é bem interessante isso, né? Um pedaço de terra pertencente a um país, porém longe dele. Então, a gente vê que o Alasca se destaca pela extração do ouro, né? O carvão mineral, principalmente nessa área aqui ao nordeste, tá certo? E também a extração de cobre, tá? Muito aí explorado no Alasca, o que faz aí o PIB desse estado, né, ser um dos maiores, se não o maior, um dos maiores dos Estados Unidos, ok? Bom, além dessa anexação, ou melhor, compra, né, do Alasca por 7,2 milhões de dólares, aí no final do século XIX, como a gente viu, ainda nos últimos anos desse século, iniciou-se a Guerra Hispano-Americana. O que foi essa guerra? Foi uma guerra travada pelos Estados Unidos e os espanhóis, né? Por quê? Muitas das terras aqui na América Central e lá na Ásia, né, ou na Oceania, ainda pertenciam aos espanhóis, certo? Porém, um país chamado Cuba, cujo este eu estou apresentando aqui com o laser,
Esse país ele queria a sua independência da Espanha. Os Estados Unidos visando aumentar a sua o seu poder, né, a sua hegemonia aí no mundo, e eles optaram a ajudar os cubanos na libertação, né, do imperialismo espanhol, tá certo? Então isso aconteceu, né? E os Estados Unidos ajudaram aos cubanos a tomar esses países, né? Montar guardas aqui, seus exércitos viriam para cá, e isso levou a sucessões, sucessivas, desculpa, né? As sucessivas a anexações de territórios para os Estados Unidos, né? Como por exemplo Nicarágua, o Panamá, República Dominicana, Porto Rico, todos esses países, né, foram influenciados pelos Estados Unidos, né? Por exemplo, Porto Rico, né, é um país aí que se declara, né, um país norte-americano, né, que tem aí toda a sua linguagem e cultura embasada pelos Estados Unidos, tá certo? O Panamá também bastante influenciado, né? O próprio canal do Panamá, tá? Foi construído através de dinheiro dos Estados Unidos, certo? O que deixou muito mais amarrado esse imperialismo, né, e expansionismo dos Estados Unidos, a marca dos Estados Unidos no Panamá, certo? Porém, além de ter influenciado e anexado algumas dessas áreas para ele no Oceano Atlântico, né, nessas áreas de ilhas aqui, lá no Oceano Pacífico também nós temos algumas áreas influenciadas, né, ou anexadas aos Estados Unidos, certo? Bom, algumas ilhas, né, foram aí anexadas ao território dos Estados Unidos. Por exemplo, o próprio Havaí, né? O Havaí ele passou por um processo de imperialismo americano, norte-americano ou estadunidense, e passou a ser, né, um dos estados dos Estados Unidos, assim como o Alasca, né? A gente viu o Alasca agora há pouco, tá? Que foi anexado, comprado, melhor falando, né? Foi comprado da Rússia, né? Por 7,2 milhões de dólares no fim do século XIX. E aí, né? Além do Alasca, o Havaí também hoje faz parte é um dos estados, né, dos Estados Unidos. Então, para não demorar muito, outras ilhas também foram anexadas ao território, né, como Midway, Wake, Guam, né? E aqui, lá no meio do Oceano Pacífico, nós temos a ilha Samoa, né? Que aí, quem assistiu Velozes e Furiosos vai lembrar disso aqui. Eu não vou dar spoiler, pesquisa aí que você vai ver, tá certo? Então, pessoal, essa intervenção, né, dos Estados Unidos, né, através da guerra, gerou o seu imperialismo, né, ao redor de várias regiões do globo terrestre, tá certo? Então, ainda fechando aí, né, essa questão da guerra né, hispano-americana, Cuba permaneceu ocupada por tropas dos Estados Unidos até 1902. Depois disso, uma emenda imposta à Constituição cubana, né, chamada aí Emenda Platt, deu ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir na ilha a qualquer momento, certo? Porém, isso foi impedido em 1933, quando uma revolta popular, né, conseguiu estabelecer um governo por 100 dias e aprovar algumas mudanças da ilha, né, criando aí o início de uma rivalidade, né, do povo cubano, ou melhor,
dos militares cubanos, né, com aí o poder, né, dos Estados Unidos, né, os políticos, né, dos Estados Unidos da época. Já em 1893, os Estados Unidos invadiram o Havaí, né, como eu falei para vocês, e instituíram a república com um presidente de nacionalidade estadunidense. Para quem não sabe, o Barack Obama nasceu no Havaí. 5 anos depois, né, a República do Havaí foi anexada pelo governo de Washington. Em 1900, tornou-se oficialmente um dos territórios dos Estados Unidos. O Havaí tornou-se um dos Estados Unidos e em apenas no ano de 1959, tá certo? Então, os Estados Unidos, além de exercer sua hegemonia sobre os territórios da América Central, consolidaram-se como uma potência imperialista com possessões nos oceanos Atlântico e Pacífico, certo? Aqui, né, só para a gente ilustrar, aqui é o território do Havaí, tá? E toda essa área aqui é, né, são obviamente um conjunto de ilhas, tá bom? E foi anexado e tornou-se aí estado dos Estados Unidos na década de 50, tá? E hoje é um dos estados onde frisa, né, a questão do turismo, né, muito visitado anualmente por milhares de pessoas, certo? Aqui a gente tem duas imagens que mostram, né, o Havaí, né, com suas belezas e por que o turismo ele é tão praticado nesse estado dos Estados Unidos. Inclusive, é um destino turístico dos próprios americanos, né, por se tratar de uma mesma nacionalidade, por ser da mesma língua e girar a mesma moeda, né? A gente tem uma visão litorânea, né, do crescimento urbano na cidade, né, mostrando a urbanização dessas ilhas, ou da ilha, né, o Havaí, como a gente conhece, ok? Então, pessoal, esse foi um panorama aí da expansão territorial dos Estados Unidos, tanto ao oeste como também fora de seu território originário, né? Vamos lembrar aí do que a gente viu nessa aula, né? Primeiramente, os Estados Unidos pega toda aquela área ao oeste, certo? Através de guerra, através de compra e acordos. E depois a gente tem, né, a anexação de territórios fora da sua fronteira, como o Alasca, o Havaí, né, e a sua influência em alguns países, como Costa Rica, né, e Porto Rico, próprio Havaí, né, também, ok? Panamá, com a construção do canal do Panamá, que a gente pode discutir em uma outra aula, ok? Mas por hoje a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, ok? Valeu, beijo, tchau, xixi, até a próxima.